Olá, segunda-feira, 2 de março. A gente repercute a morte do estudante de 23 anos da Unesp por coma alcoólico, depois de participar de uma festa neste sábado. Vamos conversar sobre os limites no consumo de álcool com a professora da Unesp, a psiquiatra Florence Kerr Correia. Ainda sobre esse caso. A polícia indicia os 2 organizadores da festa. Advogado dos acusados diz que eles desconheciam a competição de bebidas. Governador Geraldo Alckmin inaugura a duplicação da rodovia Bauru-Iacanga. A gente começa esta edição falando da morte do estudante de Engenharia Elétrica da Unesp, Humberto Moura Fonseca, de 23 anos, depois de participar de uma competição de bebidas numa festa realizada entre repúblicas estudantes aqui da cidade. A polícia indiciou 2 rapazes que organizaram a festa sob a acusação de homicídio com dolo eventual. Eles também são alunos do curso de Engenharia da Unesp. São Luiz Henrique Menegatti, de 22 anos, e Gabriel Juncal Prudente, de 25 anos. Os rapazes chegaram a ser presos, mas já foram libertados. Nós conversamos com uma jovem que presenciou a competição de bebidas. Esta estudante do campus da Unesp em Bauru estava presente na festa do último sábado. Ela confirma que havia competições estimulando o consumo de bebidas alcoólicas no local. Teve uma que era chamava Shot Minuto. Eram em copos de café, copos plásticos de 50 ml, preenchidos com vodka, e a pessoa tinha que virar um copo, beber inteiro, a cada 1 minuto. Durante essas brincadeiras, jovens começaram a passar mal e a infraestrutura oferecida não era adequada para os atendimentos. Quando eu cheguei já tinha gente passando mal. Eram pessoas que estavam participando das competições, que não estava acontecendo no meio da festa. E tinha só uma ambulância. Quando eu cheguei, ela já estava levando uma pessoa. E a estrutura da festa, como era grande, não tinha estrutura para aguentar a competição que estava acontecendo. Segundo a universitária, até às 6 da tarde, nenhum comunicado havia sido emitido sobre a morte do estudante. E a festa continuou normalmente. A gente começou a ouvir boato, não foi nenhum pronunciamento oficial, foi gente que foi passando informação boca a boca. E foi anunciado por volta de umas 8 da noite, quando acabou a terceira atração, que subiram no palco e falaram que a festa ia acabar, que tinha falecido um menino. O estudante morto no último sábado é Humberto Moura Fonseca, de 23 anos. Ele cursava Engenharia Elétrica na Unesp. Além dele, outros 3 jovens deram entrada em unidades de pronto atendimento em coma alcoólico, um rapaz e 2 garotas. Todas essas informações já são de conhecimento da Polícia Civil, que indiciou 2 organizadores da festa por homicídio com dolo eventual. O que é o dolo eventual? Ele não quer o resultado, mas assume o risco na produção dele. Esses organizadores do evento, na posição de garantidores jurídicos, tinham a obrigação de dar um suporte vital para os participantes. 2 organizadores da festa chegaram a ser presos, mas conseguiram um alvará de soltura. Eles devem permanecer em liberdade até a conclusão do caso. Como determina a lei, esse flagrante materializado foi encaminhado ao nosso Poder Judiciário. E o juiz também, dentro de um estrito cumprimento da legislação, deliberou pela aplicação da liberdade provisória. É um instituto processual de benefício ao investigado preso em flagrante, considerando as circunstâncias de que esses jovens não tinham passagem, não tinham antecedentes criminais e tinham residência fixa. Mesmo com imagens dos participantes da festa disputando quem bebia mais, o advogado dos organizadores alega que os rapazes não tinham conhecimento das competições. Na verdade, foi uma atividade isolada. Volitivamente, um grupo de alunos resolveu promover essa competição para ver quem que bebia mais, alheia ao conhecimento dos organizadores, entre aspas, né, da festa. O que eles efetivamente assumiram foram algumas competições, algumas gincanas, né, entre os alunos, mas sem essa emulação de ver quem bebia mais ou alguma coisa nesse sentido.
Sobre o fato de a festa não ter sido encerrada após a morte do universitário, o advogado alega que os organizadores tiveram que montar um plano de ação para evitar tumultos. No aglomerado de 1.000 pessoas, interromper uma festa poderia ter uma repercussão adversa. Então, preparou-se, leu-se a eles uma notícia, né, do evento, do fato. Nesse instante, a orquestra parou de tocar. Os alunos, então, ou os participantes, deixaram o local ordenadamente às vistas da Polícia Militar. A Polícia Civil agora aguarda o laudo da morte do estudante, que deve sair em 30 dias para concluir o inquérito. Na Unesp, o clima foi de comoção nesta segunda-feira. Foi decretado luto oficial de 3 dias. O diretor da Faculdade de Engenharia considerou a morte uma tragédia. Capello também informou que a FEB está prestando o apoio necessário às famílias e que a unidade vai intensificar as campanhas de conscientização sobre o consumo de álcool que já são realizadas. A Unesp tem várias campanhas com relação ao controle de uso de bebidas alcoólicas. Ela tem trabalhado bastante com essas campanhas. Nós devemos intensificar essas campanhas, inclusive agora lançando mão de outros apoios, possivelmente com a CPA, que é o Centro de Pesquisa Centros de Psicologia Aplicada aqui, para nos ajudar junto aos alunos. Os outros 3 estudantes que entraram em coma alcoólico, uma aluna de engenharia de produção de 19 anos, outra de relações públicas de 23 anos, além de um rapaz que não teve a idade divulgada, também aluno de engenharia elétrica, continuam internados em Bauru. 2 no Hospital da Unimed e 1 no Hospital Estadual. Os familiares não autorizaram a divulgação de detalhes do quadro de saúde dos pacientes. Em nota, a Unesp reforçou que o consumo de álcool nas dependências da unidade é proibido, assim como a prática de trotes violentos. A universidade incentiva que os alunos denunciem situações de violência. Os contatos de cada unidade estão disponíveis no site unesp.br/disquetrote. Ainda sobre esse caso, nós conversamos com a psiquiatra Florence Quer Correa, professora da Faculdade de Medicina da Unesp em Botucatu, que pesquisa consumo de álcool entre os jovens. Ela fala sobre os efeitos das altas doses de bebida no organismo e que tipo de atendimento uma pessoa com intoxicação aguda deve receber. A entrevista foi gravada pela internet. A universidade, eu acho que está preocupada com isso. Uma boa parte, por exemplo, de violências sexuais também, elas ocorrem no contexto de bebida e às vezes bebidas misturadas a medicamentos, que ainda é mais sério, né? A droga mais importante que mata mais no Brasil é o álcool, e ela mata justamente mais jovens e pessoas que não são dependentes do álcool. A partir de 5 doses para homem, é considerado que ele está alcoolizado. E para a mulher, 4 doses ou mais é a quantia que nós já consideramos a moça embriagada. Tá certo? E isso varia conforme a bebida. Obviamente que se a bebida é pinga, é vodka, é uísque, ou seja, é um destilado, é uma quantia de 45 ml apenas. Então, é fácil de se ultrapassar a quantia que é considerado razoável. É muito fácil. Os acidentes quase sempre acontecem quando tem destilado junto, bocas livres, quer dizer, você não é obrigado a comprar aquilo que você está tomando, e quando se mistura, em geral, vamos dizer, cerveja, etc., e destilado. Eles têm que ser levados imediatamente para o hospital, para um pronto-socorro. Isso é um atendimento de emergência, é uma intoxicação alcoólica. Provavelmente morre muito mais gente disso no Brasil do que as pessoas imaginam, porque não é feito sequer esse diagnóstico, muitas vezes, nos lugares. Os cuidados iniciais são basicamente cuidados respiratórios. Ter certeza que essa pessoa não vai aspirar oxigênio, eventualmente, inclusive, a intubação, tá certo? Para impedir, porque aí o seu fígado vai metabolizando na base de 1 drink por hora. Então, uma pessoa que bebeu muito de uma vez, ela vai continuar, às vezes, 10, 15, 20 horas ainda alcoolizada.
Depois do intervalo, a gente fala da passagem de Geraldo Alckmin por Bauru. O governador inaugurou a duplicação da rodovia Bauru-Iacanga. Voltamos daqui a pouco. O governador Geraldo Alckmin esteve em Bauru no fim de semana para inaugurar a rodovia Cesário José de Castilho, Bauru-Iacanga. Ele também liberou recursos para a paz da região e visitou a nova sede do Copom. Por volta das 10 da manhã, Geraldo Alckmin chegou à cerimônia de inauguração acompanhado de secretários e correligionários. O tucano destacou que as obras de duplicação da Bauru-Iacanga trouxeram mais segurança à região e podem promover o desenvolvimento tanto de Bauru quanto das cidades vizinhas, já que o acesso ao aeroporto Mussa Tobias foi facilitado. A obra foi iniciada em junho de 2013 e entregue em fevereiro deste ano. Ao todo foram investidos 91 milhões de reais na duplicação, construção de passarelas e viadutos e também nos 10 quilômetros de rodovias marginais. A contrapartida da prefeitura foi de 10 milhões de reais na desapropriação de áreas. Inaugurados oficialmente. Mas, durante a inauguração, moradores de bairros próximos à rodovia fizeram protesto com cartazes. Eles cobravam mais segurança nas marginais. A rodovia ficou ótima, perfeita a obra. Agora, jogou todo isso, sem saída, jogou todo o fluxo para o nosso bairro, que era um bairro tranquilo, de morador, e hoje a gente não tem mais sossego. A gente não consegue tirar carro para conseguir trabalhar de manhã. Durante a coletiva à imprensa, o governador garantiu que serão discutidas alternativas com o município para melhorar a segurança no local. Nós sempre estamos trabalhando para compatibilizar o acesso de bairros e, ao mesmo tempo, a segurança das autoestradas. Então, no caso aqui de Bauru, não estava previsto no projeto original as marginais, mas fizemos um entendimento, a Prefeitura de Bauru fez a desapropriação e nós fizemos a obra. Então, na parte mais próxima da cidade, foram feitas marginais, que aí é municipal, não é da jurisprudência estadual. O prefeito Rodrigo Agostinho, que estava presente na cerimônia, ressaltou que as marginais não constavam originalmente no projeto e que a prefeitura vai tomar as providências necessárias. Nós ganhamos as marginais foram repassadas ao município. Nós estamos discutindo agora algumas questões. Uma delas é a gente poder melhorar a viabilidade aí, da passarela, tornar a passarela mais útil à população. E por isso nós já implantamos as lombadas, a sinalização e estamos discutindo a possibilidade de implantar também o semáforo de pedestres. Alckmin também aproveitou a vinda à cidade para destinar recursos às APAES da região. Ele assinou o repasse de R$ 5.200.000 para 19 unidades. O tucano ainda visitou a sede do Copom em Bauru. Em funcionamento desde outubro do ano passado, a unidade agora é responsável por atender as ligações do 190 de 89 municípios. Assim que a pessoa ligar 190 de qualquer dessas 89 cidades que fazem parte aqui do CPI, vai cair aqui em Bauru. E qual que é a importância disso? Que os homens aqui, os homens e mulheres agora, eles são treinados para atender o 90. Outro fator muito importante, nas cidades menores, tinha que ficar um policial na sede parado lá para ficar atendendo o 90. Agora não há essa necessidade mais, porque nós temos uma equipe treinada só para isso aqui. Ainda nas dependências do CPI 4, Geraldo Alckmin foi conhecer o prédio da Unidade Integrada de Saúde, que irá oferecer atendimento médico e odontológico aos policiais militares em serviço. Com o fim da visita, o governador seguiu de helicóptero para a cidade de Uru, a cerca de 90 quilômetros de Bauru. A semana começou com sol em Bauru, vamos ver se continua assim nos próximos dias. As informações são do IPMET e do CPTEC. A semana deve ser de sol e calor na maior parte do tempo, mas não estão descartadas pancadas de chuva à tarde. A instabilidade deve ficar mais acentuada a partir de quarta-feira. Agora à tarde chove no norte do estado. Em Bauru, as chances de termos chuvas hoje e nesta terça são pequenas. Agora a umidade do ar é de 48%. Os ventos sopram baixos, a 10 km por hora.
Hoje a temperatura variou entre 18 e 31 graus. Amanhã a mínima prevista é de 22 e a máxima de 32 graus. Depois do intervalo, a gente conversa com o secretário de Desenvolvimento Econômico de Bauru, Renato Purini. Voltamos num instante só. A gente inicia hoje uma série de entrevistas com os 4 novos secretários municipais nomeados pelo prefeito Rodrigo Agostinho. Hoje nós conversamos com Renato Purini, vereador que assumiu a pasta de Desenvolvimento Econômico no início do ano, no lugar de Arnaldo Jardim. Muito obrigada por sua presença. Eu que agradeço. Arnaldo Ribeiro, corrigindo. Arnaldo Ribeiro. Purini, vou começar falando sobre a situação do nosso aeroporto, o aeroporto Mussa Tobias. Na semana passada nós mostramos aqui no Nesp Notícias que o número de passageiros que desceram no aeroporto no mês de janeiro já foi bem inferior ao do ano passado. Noticiamos também que companhias aéreas locais, uma diminuiu o voo, outra alterou o destino de um dos voos, prejudicando os passageiros aqui da cidade. Como reverter essa situação, tornar mais atrativo esse aeroporto para a vinda de mais companhias aéreas aqui para a cidade? Bem, um dos pontos centrais do nosso trabalho na Secretaria de Desenvolvimento vai ser fomentar o aeroporto regional de Bauru. No caso específico do transporte de passageiros, o aeroporto de Bauru hoje, quando falo hoje, no exercício de 2004, foi o 4º aeroporto regional em transporte de passageiros. Você tem Ribeirão, São José do Rio Preto, Presidente Prudente e Bauru em 4º. Mas o fenômeno da redução dos voos de Bauru não é um fenômeno apenas de Bauru. É um fenômeno de todos os aeroportos que operam de forma regional, por conta principalmente dos custos de operação dessas aeronaves e também pelas linhas mais rentáveis que essas companhias têm, que ligam a capitais, enfim, a regiões que têm um maior número de passageiros. O nosso grande desafio agora é fazer com que a gente possa conversar e dialogar com essas empresas para que elas possam, no futuro próximo, voltar a operar no aeroporto de Bauru. Algo que a gente espera de forma muito ansiosa também é que no plano de aviação regional, plano nacional de aviação regional, previsto para que fosse lançado já no final do ano passado e não aconteceu, a gente espera que possa acontecer ainda esse ano, que é o subsídio a essas empresas para operarem em aeroportos regionais. O que é isso? O governo federal subsidiaria até 60% da lotação dessas aeronaves para que elas pudessem efetivamente operar em aeroportos regionais que têm uma demanda menor de passageiros e custos altos de operação e para que, de verdade, elas pudessem, não só no aeroporto de Bauru, mas como nos outros regionais, desempenhar um papel do transporte de passageiros, do fomento ao desenvolvimento regional. Bauru perdeu muito por conta disso, não há dúvida, janeiro demonstra, né, a perda de passageiros, a queda, até porque o único voo que nós temos que sai de manhã para São Paulo e volta à noite, além de só termos esse voo, ele vai a Cumbica, ele não vai mais a Congonhas. Então os custos para esse passageiro sobem demais por conta da distância do aeroporto de Cumbica, o custo de táxi para o centro, enfim. Acaba nem compensando. Acaba nem compensando, não só o tempo, mas os custos também. Já a Azul, que opera Campinas, ela suspendeu um dos voos do meio do dia, das 10 da manhã, mas disse que é só no mês de março, já no mês de abril ela retorna, então. Mas a gente vem mantendo conversas, houve uma conversa com a Gol ano passado, que não prosperou, mas a gente vem mantendo conversas tanto com a Azul, como também agora vamos iniciar uma conversa com a TAM, para ver se ela volta a operar Bauru, a TAM que operou por diversos anos e parou, a gente vai tentar também ver se ela volta a operar esses voos de passageiros na cidade, para que a gente possa oferecer mais condições para o empresário, para aquela pessoa que depende disso poder operar, poder ser transportado por avião. Um outro tema ligado à sua secretaria e que se cobra muito em Bauru é que a cidade tenha mais indústrias. Bauru acabou de inaugurar mais um distrito industrial. Nós vemos que muitas empresas que estão instaladas na cidade, até porque estão ganhando, né, esses terrenos da prefeitura, elas estão se instalando no distrito. Mas e o potencial dele para atrair novas empresas? A CESP já nos reclamou uma vez que falta estrutura, que o espaço não comportaria uma grande empresa. O que pode ser feito, o que esse distrito vai fazer para que se traga novas empresas para a cidade? Na verdade, a Secretaria de Desenvolvimento, até o momento, ela se prestou o papel que deveria prestar nos anos em que passaram. Que foi os lançamentos desses distritos que nós temos, principalmente o 1, o 2 e o 3, a regularização desses distritos, para se ter uma ideia, do Distrito 3, que tem 20 anos, está acabando de ser regularizado agora, as matrículas dessas áreas ainda não estão na mão dos proprietários, ou seja, ela vinha desempenhando um papel que deveria fazê-lo nesse tempo em que passou.
Nós temos que mudar isso agora. Nós temos que efetivamente transformar a Secretaria de Desenvolvimento numa fomentadora de desenvolvimento para a cidade. A gente sente que a Secretaria de Desenvolvimento até agora era muito passiva. Quando eu digo passiva, ela aguardava as coisas acontecerem. Nós temos que ter uma secretaria que vá atrás do desenvolvimento, que vá atrás das indústrias, que vá atrás dos empresários que estão instalados na cidade para entender qual a situação de cada um, para mantê-los na cidade, enfim. Mas para isso nós temos que ter um plano municipal de desenvolvimento, que nós agora vamos começar a dialogar com os diversos setores para poder fazer esse plano municipal de desenvolvimento. E dentro desse plano, nós temos que ter uma política industrial. Nós precisamos saber quais os vetores de desenvolvimento da cidade, quais as principais características, as vocações de Bauru e região, para a gente, então, dentro desse plano, fazer o fomento dessas indústrias. E nessa política industrial, nós temos que entender que tipo de empresas vão se instalar. Hoje nós temos o Distrito 4, que é o único distrito que tem áreas que nós estamos doando, mas são áreas pequenas. O Distrito 4 eram os antigos lotes urbanizados. Para se ter uma ideia, uma quadra do Distrito 4 tem 5.000 metros quadrados. Cada lote do Distrito 4 tem 200 metros. Então, ali você instala pequenas empresas, pequenas indústrias. Se nós conseguirmos fazer uma política diante desses vetores desse plano, uma política industrial, para atrair grandes empresas, nós vamos ter que discutir o modelo de doação dessas áreas. Se nós vamos continuar fazendo as concessões de áreas, se nós vamos licitar as áreas, se nós vamos continuar apenas cuidando do que temos e nas grandes áreas passar para distritos particulares, enfim. Há um grande trabalho pela frente. O CESP tem razão quando diz que há uma ausência de áreas. Há sim uma ausência de áreas. Nós não temos grandes áreas. Se uma grande empresa quiser se instalar hoje em Bauru, se nós precisarmos, por exemplo, de uma área de 20.000 metros quadrados, que não é grande, nós não temos hoje. Áreas de 10.000 metros, se tivermos, são apenas áreas retomadas de indústrias que eventualmente não estão mais operando. Então, é um grande desafio. Mas nós vamos encarar esse desafio, criar esse plano de desenvolvimento e, dentro desse plano, determinar qual é a política industrial e aí sim saber se nós vamos atrás de grandes áreas ou se nós vamos, enfim, determinar como é que nós vamos fazer isso. Tá certo, Purino. Muito obrigada por sua participação. Eu que agradeço. É isso por hoje. Você pode rever as reportagens desta edição acessando o nosso site. O Unesp Notícias volta amanhã às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau!